Nós estamos, Cris, exatamente na Praça de São Pedro. É a chamada Colina Vaticana, que é uma das 7 colinas da cidade de Roma. Vaticano vem, segundo uma versão, de vaticínio. Portanto, era aqui o lugar onde se faziam as previsões, as adivinhações. Era um lugar, portanto, de culto pagão. E se transforma, após o martírio de São Pedro, em uma espécie de centro do cristianismo, da cristandade. O lugar é marcado, ou seja, a praça, a geografia da praça, por esse obelisco, que, segundo a tradição, é o lugar exato do martírio do Papa São Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo a pedido dele, não se considerando digno de ser crucificado como nosso Senhor Jesus Cristo com a cabeça erguida. O corpo de São Pedro, aqui martirizado, foi levado para ser sepultado no alto da colina, em uma espécie de cemitério que já havia, e no lugar desse cemitério foi construída a Basílica de São Pedro. A Basílica primeira foi construída ainda no tempo do imperador Constantino, depois no século XVI e XVII foi demolida e foi construída essa Basílica Monumental, que é a maior de toda a fé cristã. O lugar, portanto, marca o martírio de São Pedro Apóstolo, príncipe dos apóstolos, primeiro Papa, mas marca também o sangue derramado pela fé pelos primeiros cristãos. Segundo uma tradição belíssima, o sangue é como a água, que dá seiva, que dá vida à fé cristã. Eles dando a vida por Cristo, eles dão a vida também por nós e deram e dão a vida pela Igreja, pela salvação da humanidade. Roma, não podemos esquecer, era o centro do mundo, era a capital do império. Um ditado ainda hoje dito por nós: todos os caminhos levam a Roma. E é verdade, todas as estradas levam a Roma. Pedro vem ao centro do império. E daqui o Evangelho, a palavra de Nosso Senhor, a mensagem de Jesus, se espalha por todo o mundo. Portanto, foi um centro centrífugo da fé cristã. E por isso a importância das duas imagens que nós temos aos pés da escadaria. O sagrado, essa parte alta chama-se o sagrado da Basílica, que são de um lado São Pedro segurando as chaves, representando o poder, mas também o mundo, o serviço dado aí por Nosso Senhor, e do outro São Paulo com a espada, que não é a espada do soldado que mata, que persegue, que combate pelas armas, mas é a espada da fé e do Evangelho, e pela qual São Paulo, como ele mesmo disse, combatiu o bom combate. O Vaticano é o coração pulsante da fé católica, onde história e espiritualidade se encontram. Suas basílicas e museus guardam séculos de arte e cultura, testemunhos vivos da tradição cristã. É um lugar de memória, onde a Igreja celebra os mártires, santos e papas que moldaram sua missão ao longo dos tempos. Mais do que um ponto turístico, o Vaticano é um chamado à fé viva, um espaço de oração e comunhão com Deus. Cada canto inspira os fiéis a recordar a promessa de Cristo: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O Vaticano, ao tornar-se um Estado independente em 1929, consolidou-se como o centro espiritual e administrativo da Igreja Católica. Essa soberania assegura sua missão universal, preservando o patrimônio de fé e memória para o mundo. Assim, o Vaticano não é apenas um símbolo religioso, mas também um guardião da tradição e da evangelização no mundo. A cidade de Roma foi, durante centenas de anos, a sede dos Estados Pontifícios. Em 1870, os Estados Pontifícios caem e se torna a cidade de Roma capital do Reino da Itália. O Papa, então, é uma expressão muito famosa, passa a se considerar prisioneiro dentro do território vaticano. Ele se refugia no território do Vaticano. Em 1929, ocorre a paz, a chamada conciliação, entre Igreja
e o Estado na Itália, e o Estado do Vaticano como tal foi constituído a partir dos Tratados Lateranenses em 1929. Tanto é verdade, atrás tem uma grande avenida que se chama Avenida da Conciliação, que não existia. Foi aberta depois de 1929 para marcar a conciliação entre o Estado e a Igreja com a criação do Estado do Vaticano. Então, portanto, o Estado nasce a partir desse tratado que confere independência à cidade-estado do Vaticano. É o menor estado do mundo e essa pequenez não significa insignificância. O Vaticano tem representações diplomáticas, relações diplomáticas com a maioria dos estados do mundo. E apesar do tamanho diminuto, muitos chefes de Estado, diria quase todos que vêm à cidade de Roma, vêm também ao Estado do Vaticano. Nós estamos agora pisando no território do Estado do Vaticano. É uma zona que não é Itália, é Vaticano, mas a polícia aqui é polícia italiana por força dos acordos lateranenses. Não tinha como a Santa Sé manter a segurança aqui e, portanto, é confiada à Itália. Existem algumas curiosidades interessantes sobre o menor estado do mundo. Afinal, além do Papa, quem mais vive neste estado? São residentes no Estado do Vaticano o Papa, alguns oficiais e algumas pouquíssimas famílias, mas é um número extremamente reduzido de habitantes. A maioria dos que servem, a grande maioria, imensa maioria dos que servem ao Estado do Vaticano moram na cidade de Roma, em geral sendo oficiais em edifícios pertencentes à Sé Apostólica. Mas no Estado mesmo, aqui dentro, pouquíssimos. Um contingente maior é onde mora o Papa, nessa casa mandada construir pelo Papa João Paulo II, que chama Casa Santa Marta. Foi construída para receber os cardeais durante os conclaves, mas entre um conclave e outro, essa casa é destinada à hospedagem de eclesiásticos. Pela informação que eu tenho, não chega a 1.000 habitantes no Estado do Vaticano. Como chefe de Estado, o Papa exerce autoridade única, liderando não apenas a Igreja Católica, mas também o Vaticano. Sua liderança transcende fronteiras, unindo fé e política em uma missão global de paz e justiça. A Igreja, desde tempos imemoriais, milênios, mais de 1.000 anos, mantém relações com os estados. É um capítulo mais recente, a partir de 1929, da Constituição do Estado do Vaticano, as relações entre a Santa Sé, Vaticano e os estados. Mas isso não significa que tem essa história plurissecular de relações. Paulo VI dava uma figura, é como um vaso de flores. E nesse vaso foi plantada a árvore da igreja, frondosa, né? Mas a igreja, claro, obviamente é muito maior e transcende, expande além das fronteiras do Vaticano. No ano de 2025, o mundo se volta para o lugar onde Pedro entregou sua vida, celebrando o ano jubilar, o ano da misericórdia, um marco de graça e renovação, oferecendo aos fiéis a oportunidade de vivenciar o amor de Deus de forma concreta, sob o lema: a esperança não engana. A nós, a todos nós, o dom e o compromisso de levar a esperança onde ela se perdeu. Inspirado em Romanos, capítulo 5, versículo 5, o jubileu nos convida a perseverar com esperança, mesmo em tempos desafiadores. Pietra che non si staccò, uomo che non si piegò, sei in Cristo nostro buon pastore.